belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa. Meu nome é Rafael, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e fundador desse canal aqui no YouTube, onde eu venho e compartilho uma série de questões, reflexões, cursos, aulas, etc. Tenho andado um pouco assim sumido do canal porque não tenho me sentido muito inspirado a falar coisas para a comunidade do Ciência e Brisa. Eu sinto que esse projeto, assim, ele nesse caráter experimental, ele é muito dependente de uma dinâmica que eu não controlo muito, assim, e que depende da minha inspiração, né? Eu tenho propositalmente me negado a gravar ou tentar gravar coisas quando eu não estou realmente com vontade de gravar, assim. Eu acho que quando a inspiração vem, aí eu sinto vontade, eu ligo a câmera e eu falo. Então por isso que essa produtividade ela é muito errática, né? Nesse canal do YouTube. E eu acho que isso na verdade é uma coisa boa, né? Eu acho que pelas lógicas do mundo moderno que a gente vive, em que você tem que produzir sempre, com regularidade e tal, talvez não seja uma coisa assim muito apreciada, mas eu acho que essa autenticidade, essa espontaneidade na produção, na gravação, na geração, na manifestação daquilo que sai de você como ser humano para o mundo, seja um canal do YouTube, seja um livro, um artigo, um discurso, um quadro, qualquer coisa que você venha fazer para lançar do mundo que venha de você, tem que seguir um fluxo orgânico, né, natural, vivo daquela coisa, assim, senão fica uma coisa muito forçada de você querer falar quando não tem o que dizer, aí fica falando besteira, assim, atrapalhando a humanidade, né? Então acho que o Ciência e Brisa tem essa característica de ter uma atividade quando talvez exista algo a acrescentar que possa aqui ser colocado de mim para vocês, assim. Então hoje eu senti vontade de vir aqui gravar, de compartilhar. Eu estou aqui na UNB, no meu escritório, e tenho me engajado com muita atividade assim de programação mesmo científica. Isso tem me salvado muito. Tem sido uma jornada muito interessante a que eu estou vivendo agora profissionalmente e também pessoalmente. Para mim não tem muito essa separação do pessoal profissional, meio que eu sou isso daqui o tempo inteiro, né? Minha mulher acha estranho assim, quando a gente viaja, vai pra praia nas férias, que eu fico pensando em problema, me mandando áudio para aluno, né? Porque minha cabeça ela é assim o tempo inteiro, então não tem muita separação do que é profissional, pessoal, mas as coisas se entrelaçam porque é um corpo só que habita esses dois espaços conscienciais. Eu estou numa fase assim muito punk, hardcore, de trabalho doméstico, de dormir muito mal, né? Eu tô com uma filhinha de 1 ano e 7 meses, cara, que é o ser humano mais lindo do mundo, maravilhoso, né? Muito massa e que tem uma energia muito intensa, assim, é um ser muito feliz e corre, vai e agita e, cara, e que gosta muito também de mim, graças a Deus, assim, e que me demanda muito também, assim, muita atenção, né? Muita também preocupação, muita. Cara, é muita intensidade, assim, emocional ter um filho. Eu tô percebendo isso, falando, caralho, velho. Quando minha filha nasceu, assim, eu falei com um ex-aluno meu de doutorado, que hoje é meu amigão, assim, né, o Ciro, que ela tinha nascido e tal. Ele falou, velho, aperta o cinto agora. Eu falei, ixi, velho. E essa frase eu nunca esqueci, assim, o Ciro falou, eu falei, aperta o cinto mesmo, porque pauleiro, então tô dormindo nada, o pau tá comendo. Isso vai dando, assim, um cansaço generalizado, dor no corpo, um estresse. Aí eu, para poder cuidar um pouco de mim, comecei a escalar, me matriculei numa academia de escalada aqui em Brasília. Eu vou lá para o BT e subo parede, fico cheio de calo na mão. Isso está me fazendo um bem danado também, e para o corpo um pouco também, porque a cabeça não para de pensar. Já é a questão de ser pai, e pilotar uma casa, e lance de conta que não fecha, e salário que não aumenta, e puta que pariu, tem que dar um jeito, e preocupação porque a filha fica doente, ao mesmo tempo gerenciar isso daqui, o canal, os meus alunos, as matérias. Eu falo, velho, acho que às vezes eu vou enlouquecer porque é muita parada. E aí, como antídoto contra a loucura, que o cara faz? Inventa um novo projeto que organizar esse ano o Laboratório de Computação Científica em Escoamentos Complexos aqui da UNB, vinculado ao grupo de pesquisa o Vortex, que eu faço parte, né? Que é uma coisa que vinha se desenhando há algum tempo nas minhas conversas com o Francisco Ricardo, que é o líder do grupo, que foi meu orientador de doutorado, assim,
e que hoje a gente, né, organiza junto esse grupo e está muito assim ativo nessa gestão e gerenciamento do grupo de pesquisa, que é um monte de aluno e tal. E a gente falava muito tempo sobre isso, esse lance de dividir as tarefas. Ele é um cara muito bom na parte teórica, né? Tem uma formação assim muito boa em matemática aplicada, em física teórica lá em Cambridge, e das antigas, um cara assim fantástico, né? Um grande teórico, um cara muito criativo e que não tem também assim muito interesse, como eu tenho, pela parte numérica, que eu tenho percebido cada vez mais assim um prazer muito grande em ficar num terminal Linux, velho, e de aprender novos comandos e de conseguir organizar coisas que eu sempre sonhei em saber e que agora eu estou tendo a oportunidade de aprender para poder aplicar nessa construção do que seria esse laboratório de computação científica em escoamentos complexos, né? Então esse tem sido um projeto que tem me motivado muito, consumido muito do meu tempo e tem sido ao mesmo tempo também uma salvação assim mental para eu poder também, como é que eu posso colocar assim, aliviar um pouco mesmo o estresse assim das preocupações domésticas e tal. Quando eu pego um terminal, aquilo me dá uma eu saio um pouco da realidade assim do mundo, sabe, concreto, e eu entro numa realidade que, velho, ali é um terminal Linux, cara, é um mundo, entende? Você pode fazer tanta coisa, velho. Se souber os comandos certos, você faz qualquer coisa possível de um ser humano fazer com uma máquina no planeta. É só saber os comandos, sabe? Então essa perspectiva em relação à questão do terminal, que é uma coisa que começou a vir para mim quando eu comecei a estudar OpenFOAM, que aí eu falei, cara, eu percebi o seguinte, velho, que aí eu quero bater um papo assim filosófico sobre programação. Tem um monte de nerd que me assiste aqui, das engenharia, física, sei lá, então a galera que talvez tenha interesse nesse tipo de assunto, né? E aí, para eu estudar, para eu fazer esse curso de OpenFOAM, que eu comecei a gravar uns cursos de OpenFOAM um tempo atrás, né? Para quem não sabe, o OpenFOAM é uma biblioteca CFD muito massa que vem sendo desenvolvida há muitos anos, desde o final dos anos 80, pelo pessoal lá do Imperial College, né, da Inglaterra, e que em 2004 vira open source com o lançamento desse pacote que chama OpenFOAM, que é um conjunto de códigos computacionais abertos, você pode ver o código fonte, e que esses códigos compõem, eu gosto de chamar de biblioteca, porque tem muitas funções que se fazem ali dentro. E uma biblioteca é um lugar que você guarda coisa. Então você guarda lá livro, né? Lá você guarda um monte de código que tem função e que são usados assim para poder fazer simulação de escoamentos e tal. E é um lance que você pilota ele, né, pela linha de comando, assim, você roda simulação, configura, pasta, muda código-fonte, e é um negócio que eu fui percebendo que os meus alunos, que eu dava aula e tal, de fluidos, não tinham muito essa coisa assim de uma familiaridade com essa forma de usar computador que envolve um terminal e uma linha de comando, né? Porque nasceram numa era já do touch, do smart não sei o que, do tablet. Então você põe o dedo e fica rodando e fica vindo coisa para você. Um terminal Linux não tem para onde correr. É isso daqui, ó. Tem 2 terminais, velho. E qualquer coisa que eu queira fazer aqui, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então isso dá um senso de hiperfoco, porque você vira ali o comandante, o piloto do navio, e não um cara que está sendo inundado com publicidade, com pop-up, com informação que vai chegando assim e poluindo, né, o seu campo mental. Então eu percebi que o conhecimento de um terminal poderia dar em algumas pessoas esse senso de emancipação, assim, que é a diferença do usuário para o desenvolvedor. Né? Aqui na engenharia mecânica a gente tem uma faculdade que abriga esse prédio, que é a Faculdade de Tecnologia. Tecnologia é o quê, velho? É você construir com a sua capacidade cognitiva mental, com a sua inteligência, algum tipo de solução que resolva algum problema como um meio para chegar a uma finalidade. Né? Então tecnologia tem a ver com técnica, com método, com forma, com um caminho para chegar num fim. E a faculdade de tecnologia deve formar o quê? Engenheiros, que são pessoas que vão fazer o quê? Produzir, inventar, conceber novas tecnologias e aprender a operar tecnologias existentes para chegar num determinado fim. Grande parte da organização da gestão, no meu entendimento, da grade curricular,
dos cursos de engenharia do mundo, talvez, estejam muito mais preocupados com essa segunda parte, que é pessoas que operam muito bem ferramentas. E uma parte muito pequena está mais focada nessa primeira parte, que é pessoas que inventam novas formas de resolver problemas. O lance da inovação, se fala muito em inovação e tal, mas é muito difícil a inovação acontecer com tantas condições de contorno que restringem essa possibilidade de que ideias novas sejam aplicáveis ao mundo real. A gente vive num contexto em que o mercado de trabalho ele dita muito o que vai ser a grade curricular da engenharia e tal, porque tem que formar profissionais para o mercado. O mercado é uma coisa que já existe, está pronta. Essa coisa da inovação é uma coisa que não existe, é fora desse mundo. Não está no campo das regras do que já existe. Só que a gente tem que operar na matéria, e tem restrição, e tem que ser viável comercialmente, e tem que ter cliente, e tem que ter cliente que tem dinheiro para pagar por solução. Para ter dinheiro para pagar, o cliente tem que estar num país que tem a distribuição de renda, envolve política, envolve imposto, envolve... Aí a coisa não acontece, porque fica tudo muito engessado, assim, e a cabeça não consegue nem pensar o que é esse lance de inovação, porque está acostumado a consumir. E isso se aplica à realidade das pessoas que trabalham com simulação computacional, cara, no mundo. E tem uma grande área de pesquisa, uma grande coisa que é o tal do CFD, que é o Computational Fluid Dynamics, né, que é essa simulação computacional de escoamentos, da mecânica dos fluidos, que você vai resolver por meio de códigos computacionais de maneira aproximada as equações de Navier-Stokes, que descreve o comportamento da água nessa garrafa e tal, em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. Isso virou uma parada assim, que como tudo tem uma indústria grande por trás, que é a indústria do CFD. Porque aí as pessoas perceberam que você poderia pegar código, isso há muito tempo atrás, né, e patentear código, e fechar o código, e deixar o código fechado e vender o programa pronto em que o usuário não teria acesso ao código-fonte. E na verdade, isso que parece uma coisa muito comum, em que a gente está muito habituado a usar, nem sempre foi assim. Isso foi uma coisa estranha quando aconteceu a primeira ideia de um código fechado, porque códigos sempre foram... Porque primeiro que as pessoas começaram a usar computadores, na verdade, eram os desenvolvedores. Né? Demorou muito tempo para o PC ficar uma coisa meio que acessível. Então a galera que usava computador era já programador. E para eles não fazia muito sentido assim você pegar um código e fechar ele, porque a ideia, né, dessa comunidade era que os programas, ao serem abertos, eles seriam melhorados por qualquer tipo de pessoa que poderia olhar para o algoritmo, entender o que está acontecendo e falar, isso aqui poderia ficar melhor assim. Ah, pode crer, faz os testes, funciona, melhorou o programa. E assim vai, a coisa vai ganhando, né, vida própria, porque é a mentalidade assim, original da galera. Quando começaram a colocar essa coisa assim de portabilidade, porque também tinha esse lance, antigamente o cara escrevia um programa para rodar na máquina IBM, não sei o que, X, uma máquina gigante, ficava numa sala, rodava naquela máquina. Aquele mesmo programa poderia não rodar numa outra máquina, não tinha nem portabilidade. Então, cada máquina nova que chegava assim, tinha que aprender a programar aquela máquina. Olha que doideira isso, cara. E aí, quando vem o lance da portabilidade de software, vem a possibilidade de você desvencilhar a venda da máquina da venda dos programas. Não fazia sentido vender programa antigamente, você vendia uma máquina e tinham programas que rodavam naquela máquina. Era você aprender a programar uma máquina para fazer os seus próprios programas e para poder usar aquela máquina, porque ela não chegava cheia de programa para você. Né? Então, não tinha sentido vender programa, você vendia a máquina. Aí depois que teve portabilidade, você podia pegar um programa, encapsular e dissociar ele, ele rodaria em diferentes máquinas, aí você vende, você cria uma indústria do hardware e a do software, né? E aí tem que fechar o código-fonte para poder garantir a propriedade intelectual, aí vem o Bill Gates, trilhardário, né? E começa a mudar a forma que as pessoas usam computadores, assim, a partir dos anos 90, em que eles ficaram muito populares, e a gente está no atual estado de coisa em que a geração dos meus alunos assim já nasceu num contexto muito louco, assim, não tem uma memória disso. Eu também não sou um cara tão velho assim, eu vou fazer 40 anos esse ano, mas eu comecei a usar muito cedo o computador. E assim, então eu me lembro de, com 8 anos de idade, estar no terminal, no MS-DOS, assim, falando, caralho, velho. Primeira vez que eu peguei um teclado assim, e tinha uma tela assim, um terminal, que era um joguinho, que você fazia um desenhozinho dando as coordenadas para uma setinha que ia andando na tela. Isso era um jogo educacional nos anos 90, e na escola eu vi uma porra dessa, falei, caralho, tem uma tela
Aí eu apertei a tecla F, bum, e apareceu um F aqui na tela. Eu falei, caralho, velho, esse F aqui é o mesmo F daí, aquilo me gerou um impacto. Eu falei, nossa, eu quero um computador, velho. Então aquilo é muito antigo, assim, né? Mas não é a geração dos meus alunos, cara. Então eu fui percebendo várias coisas, cara. E eu comecei a ficar muito engajado com esse lance de fazer tudo pelo terminal, assim. E aí veio o laboratório de computação científica em escoamentos complexos, né? Que foi uma outra ideia que eu comecei a pensar, falei, cara, pô, o que é um laboratório científico, velho, né? De computação científica, melhor, desculpa, laboratório científico, de computação científica. É um laboratório de computação. Então, em vez de ficar fazendo lá experimentos, né? Põe um pêndulo, aí mede as coisas que nem a gente pensa no laboratório normal, você vai simular diferentes problemas da física, entendendo muito bem a modelagem matemática que descreve o fenômeno físico, entendendo muito bem como você poderia aplicar técnicas numéricas, né? Você aplicar conhecimentos de cálculo numérico aplicado, perfeito, que é uma outra coisa também, que é um outro projeto que está rolando. Eu estou preparando um curso de cálculo numérico aplicado, que é esse é um pro ano que vem, cara. Tem que ter muito projeto, senão, velho, a cabeça fica vagando solta sem rumo por aí, tem que dar um norte para ela pensar. Então, é aplicar isso para resolver um problema e simular, então você fazer experimentos computacionais. Para fazer os simuladores, tem que escrever os programas, né? E aqui na universidade, assim, a gente, pelo menos da forma que eu fui educado no contexto da minha formação acadêmica como aluno do grupo Vortex, foi no sentido de que você deve sempre escrever os seus próprios códigos do zero. Assim, quando eu cheguei era isso, não tinha, eu vou te dar um código aqui, tu vai escrever seu programa do zero, e aí começa assim. Eu lembro quando eu tinha 19 anos de idade, assim, e estava fazendo mecânica dos fluidos 1 com o professor José Luiz, que depois me orientou no trabalho final e no mestrado, e é um grande mestre para mim, em vários níveis, pessoa que eu gosto muito, inclusive. Eu cheguei na sala do Zé, assim, para fazer pibique com ele, e aí ele falou assim, Rafael, para você aprender a trabalhar com simulação, tem que aprender a programar. E você vai aprender a programar em Fortran. Eu falei, porra, caralho, massa. Fortran é a linguagem mais velha que tem, tá? E o Zé Luiz, ele era o cara que programava em Fortran em papel perfurado nos anos 70. Então, que doideira, cara. Eu tive contato com essa geração assim, muito próximo. E que me colocaram uma cultura acadêmica, que eu sou muito grato, na verdade, porque eu acho que a ponte ali foi feita, sabe? O processo acadêmico é um processo de ponte, né? Você recebe uma cultura e você tem que passar aquilo adiante, assim, para a próxima geração, para que não se perca aquilo, né? Então, eu acho que funcionou muito bem essa ponte, assim, e aquilo foi muito bom para mim. Ele falou assim, você vai ter que usar Fortran, e a primeira coisa que você vai fazer vai ser escrever um programa que resolva um sistema linear de equações por meio de inversão matricial, e você vai fazer um programa que tenha já um teste de saída, em que você vai gerar uma matriz de números randômicos, e você vai fazer o produto numérico dessa matriz pela inversa dela, dada pelo seu programa, e você vai ver o quanto essa matriz final se aproxima da matriz identidade, para um sistema N por N. Falei, tá bom, vamos resolver isso daí. Não fazia a menor ideia nenhuma de nada de como fazer aquilo. Fui para a biblioteca e comecei a procurar livro de sistema linear, e aí fui entender o que era um sistema linear. Aí passei uma semana na biblioteca com um livro, papel. Ah, tá, entendi, que porra é essa? Não tinha, assim... Era bom que não tivesse também naquela época certas ferramentas para você aprender as coisas, porque você aprende a aprender as coisas em qualquer tipo de contexto, né? Quando se facilita muito também o acesso, você também atrofia esse instinto que é o do, meu irmão, quero aprender essa porra, tem que resolver esse problema, né? Isso vai se atrofiando, porque não é exercitado, porque chega, o ChatGPT resolve para você isso daí. Hoje em dia seria muito fácil fazer isso. Hoje em dia, você escrever um programa em Python que faz isso pouquíssimas linhas de código. Por quê? Porque tem uma biblioteca que você tem um NumPy, que você vai dar um import, não sei o que, e você vai dar um solve e ele vai resolver. Antes tinha que falar, meu irmão, qual que é a linha dessa matriz, qual que é a coluna dessa matriz que vai ter que interagir com qual linha desse cara, qual que vai ser a ordem, né? Como é que eu vou fazer um condicional que vai checar se esse elemento é o maior pivô daquela linha para eliminação gaussiana. Você tinha que entender a parada para escrever do zero mesmo um código que resolvesse aquele problema. E eu fui criado nesse meio, Fortran, código do zero e tal. Só que assim,
tem um lance também. Se tu fica muito nesse lance, o que você vai conseguir desenvolver vai ser sempre um lance assim, muito aquém do que poderia se tivesse sendo desenvolvido sobre uma outra perspectiva de desenvolvimento de código. Aí esse é o ponto que eu, depois de muitos anos, entendi, porque eu sempre fui muito resistente a esse lance da modernidade, porque tudo antigamente era melhor, o Belchior, os anos 70, hoje a música não presta, aquela coisa assim que acontece com a gente que vai chegando na meia-idade. E de repente eu fui falando, não, velho, isso não pode se aplicar para o contexto da programação porque tem um GitHub. E aí quando eu entendi a história do GitHub, por exemplo, que foi um código, né, que quem escreveu na verdade o Git, que é o programa original, que foi o Linus, que é o cara que inventou o Linux, que é um grande herói meu, assim, entendi que foi o Linus Torvalds que escreveu o código-fonte do Git, porque ele tinha que resolver um problema de controle de versão do kernel do Linux. E eu falei, cara, esse cara é um herói da programação e deve ter uma lógica. Eu fui entendendo como é que era o mundo do GitHub. E eu estou nessa fase agora, porque aí o que aconteceu? Para eu poder organizar o laboratório de computação científica, eu entendi que a propriedade intelectual do laboratório são os códigos-fontes ali desenvolvidos e com boa documentação para que outras pessoas possam continuar desenvolvendo esses códigos-fontes e para que a gente consiga ter também mais sucesso nos projetos e não necessariamente só nas pessoas que estão colaborando ali, no sentido de que é mais importante o projeto ficar bom do que ser o código do Felipe ou ser o código do fulano de tal. Ou seja, a ênfase não é muito assim o programador, mas o projeto. E o projeto, estando bem organizado no repositório do GitHub e com boa documentação, isso facilita com que outras pessoas entendam aquele código-fonte, entendam como ele se organizou e possam começar a se apropriar dele também para melhorar esse código-fonte. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, cara, então tem que organizar, né, uma página no GitHub do laboratório e também tirar esses repositórios desses usuários, eu, por exemplo, né, que tem um monte de coisa lá no meu GitHub, e levar do pessoal para o GitHub da organização, do laboratório de computação científica, porque no fundo eu ficava assim, mas poxa, eu escrevi meu código, estou 10 anos, aí eu vou deixar de trabalhar no meu código, no meu repositório da minha página pessoal para trabalhar de uma outra organização, olhando para o GitHub como se fosse rede social. Olha que burrice isso. No fundo, eu entendi que, na verdade, se você tem um perfil no GitHub e que você tem, sei lá, 1 milhão de repositórios ali, não significa que você é um programador, ou um bom programador, ou um bom colaborador da comunidade. Significa que você é um bom guardador de código. Só isso. E eu entendi que, no fundo, não importa muito, assim, você ter muitos repositórios, mas ter muitos commits. Commit é uma ação direcionada no GitHub de que esse cara implementou algo e subiu para o GitHub. E aí, quando você pega, por exemplo, um código, um repositório melhor, de um usuário e transfere o ownership para uma organização, você não perde o registro de commits. Ou seja, tem uma documentação no GitHub de todo mundo que fez qualquer coisa naquele código. Você tem é como se fosse um registro de propriedade intelectual que você não vai ganhar dinheiro por isso, mas assim, que fica ali documentado quem foi o programador que fez o quê, quando, onde, em qual código. Isso que importa no fundo. E eu comecei a pegar várias coisas, né, de códigos antigos meus que estavam no meu GitHub pessoal e levar os repositórios para o GitHub do Laboratório de Computação Científica, o LCSC, que eu estou montando. E eu percebi que tinha muita coisa para melhorar em muito desses códigos, velho. Eu fui abrindo esses códigos, velho, falando, escrevi esse código tem 15 anos, putz, hoje eu sei muito mais programação, dá para ficar muito melhor. Então eu estou num processo de organizar um monte de código e criar documentação e criar readme bonitinho. Até vou aqui compartilhar com vocês, assim, para vocês darem uma olhadinha como está ficando bonitinho. Isso aqui é o repositório no GitHub do laboratório, né? Então aqui tem alguns códigos que eu estou trazendo ainda, mas um que assim é um xodózão meu, que eu estou agora muito também deixando, é o FHD-Foam, né? Que é essa biblioteca. Eu fiz um readme bonitinho, olha só. O que é o FHD-Foam? É um pacote open source, como é que instala, quais são os solvers. Isso aqui é um projeto que envolve você pegar solvers originais do OpenFOAM, modificar esses solvers, alterando o código-fonte dele, as equações governantes, para simular escoamentos de fluidos magnéticos que trocam calor com alguma superfície na ação de um campo externo.
é uma combinação de coisas físicas muito difícil de você acoplar, porque são sistemas muito complexos de equações governantes. É você pegar Navier-Stokes e pôr equação a mais ali ainda, né? Como acontece com o fluido viscoelástico, modelo de turbulência, mas aqui no caso da ferrohidrodinâmica é minha área de pesquisa, né? Então é pegar e construir solvers que resolvam problemas da física que envolvam fluido magnético e tal. E mais do que isso, eu quero fazer uma interface gráfica aqui com scripts em Python para pessoas que nunca mexeram com OpenFlow, seguindo um manualzinho aqui, consigam, tendo um Linux, instalar tudo direitinho e rodar e brincar de simular probleminha de ferrohidrodinâmica. E eu fiz um README Master, que é um projeto bem legal, assim, é o que eu estou mais engajado, né? Então, aí tem aqui como é que você configura, como é que é a interface gráfica, estou escrevendo esse README aqui ainda, como é que roda as simulações, uma galeria de imagem de malha, de simulação, de uma gotinha aqui de fluido magnético sendo puxada por um ímã e tal. Então eu estou nessa fase, assim, referências, de organizar esses repositórios e criar um padrão para documentação tipo isso daqui, só que eu quero melhorar mais ainda isso daqui, para que você consiga, navegando aqui, entender tudo, cara. Olha que coisa legal, por exemplo, eu posso vir aqui no Solvers, aí tem aqui MHT-FLOW, que é um solver de hipertermia magnética com tumores. Aí o README, eu fiz um README para o solver. Quais são as equações governantes, né? Como é que eu modelo a perfusão do sangue, da temperatura, o modelinho que eu usei, uma validação que eu fiz comparando com o caso experimental, citando aqui a referência, os artigos nossos, né? Então aqui, por exemplo, é um README daquele solver. Tem aqui outro solver, né? Por exemplo, o Magnetoconvection Flow. Eu fiz um README para ele também, equações governantes, Navier-Stokes, termo-fonte, né? Como é que eu validei num probleminha que eu tinha um ímã, parede quente, aqui os padrões de movimento, né? Comparação com outras simulações. Então eu estou nesse rolê assim, de organizar o repositório, de organizar os solvers e de mexer em código-fonte. Se tu for ver aqui no meu histórico, aqui no perfil pessoal, eu tô, cara, nos últimos dias, eu criei nesse mês 44 commits em 9 repositórios. É tipo, atualizando o código, pá, pá, pá. Então tá uma atividade muito intensa que tem sido muito legal, assim, tem me salvado assim de muitas pressões domésticas. E aí por isso também eu não tô vindo aqui gravar vídeo para dar um curso novo, porque eu tô sem tempo pra caramba, eu tô com um monte de problema assim. Vou ter que mudar de casa, arrumar um lugar para morar. O cara pediu a casa de volta onde eu moro, que é de aluguel. Artigo para fechar. Tem que dormir também, né? Você acorda com sono, aí tem que fazer esporte, tem que subir parede. Aí, cara, tem que dar moral pra criança, pra filha, tem que levar pra vacinar. E aí eu tô sem tempo mesmo, assim, mas eu tenho assim, achado bom também essa coisa da não regularidade obrigatória com o canal e tal. Tenho também assim aproveitado para postar uns shorts aqui de edições, de trechos, né, desses vídeos mais assim em formato livre para dar uma também dinamizada no canal, para a galera também compartilhar. Mas é isso assim, né? Tem sido uma coisa muito interessante. Eu falei sobre computação, sobre projetos, sobre várias questões pessoais e eu acho que deu para dar mais ou menos assim um cenário de como está a situação, até também um pouco para vocês que seguem o canal há muito tempo terem mais ou menos uma noção de para onde esse canal deverá caminhar esse ano. Eu quero usar muito o canal para falar mais sobre isso tudo, sobre computação, sobre terminal, sobre Linux, sobre OpenFlow, sobre GitHub, sobre código acadêmico, sobre desenvolvimento, sobre, caralho, como é que a gente pode aumentar a visibilidade de um repositório no GitHub, criar uma rede integrada de colaboradores. Eu tenho pensado muito sobre essa integração, assim, em vários níveis, do que é essa produção intelectual, né, de conhecimento acadêmico num contexto de criação de código, porque eu acho que tem tanta coisa legal para ser feita e a gente está numa fase muito boa, eu acho, para o open source, sabe? Eu tenho percebido essa coisa, eu tenho advogado muito em prol disso, eu tenho percebido, por exemplo, que na UNB, onde eu trabalho, desde que eu comecei a falar sobre isso, a galera começou a usar open source aqui, velho. E tem já outros professores falando de OpenFlow, dando curso. E eu acho isso maravilhoso, porque eu não sou dono de porra nenhuma, assim, é uma ideia que eu acredito, né? Até esses dias no LinkedIn alguém falou assim que, ou aqui no canal, sei lá, falou que estava procurando alguma coisa e algum colega falou para ele que eu era especialista em OpenFlow. Aí ele foi aqui no canal, descobriu o canal e achou legal. E eu pensei assim, cara, eu não sou especialista em nada de OpenFlow, eu sou um entusiasta, velho, que usa o OpenFlow e tá falando, caramba, tem tanta coisa para aprender aqui nesse rolê. Isso aqui é um mundo novo, cara. E eu preciso de gente que me ensine isso. Então,
Inclusive esse projeto, o FHD4, a gente está com colaboradores assim que eu conheci pelo LinkedIn, o Gabriel, por exemplo, que está ajudando muito o projeto assim. Conheci pelo LinkedIn um cara que manja muito de OpenFOAM, aí começou a pintar nas reuniões virtuais e ensina um monte de coisa pra gente e traz uma visão mais profissional dessa coisa do desenvolvimento, porque trabalhou também em empresa de desenvolvimento de código open source. Então, assim, eu sinto que tem pontos de integração entre a academia, entre até a indústria, a sociedade lá fora, né, que acha que a gente está muito longe, mas tem tantos pontos de interseção, de colaborações possíveis, de projetos interessantes, né, para o mundo mesmo, e assim, não necessariamente para dar dinheiro mesmo, tá? Tudo isso aqui, por exemplo, o FHD Forum, qual que é o meu objetivo com o projeto? Cara, é popularizar, disseminar o estudo da ferrohidrodinâmica. Então essa ideia de colocar um README como uma apostila é para o cara ver as equações, para o cara ver os modelinhos, para o cara ver as referências, para o cara ter uma relação um pouquinho científica com aquele código, é um laboratório de computação científica, então são cientistas que vão usar, se educar naquela área, falar, pô, que legal isso daqui, pô, que legal esse código, vou brincar com esse código, simular um monte de coisinha. E aí, cara, eu descobri mais coisas, né? É para ajudar o mundo, assim, é um lance também de, cara, eu não sei, praticar o desapego, né? Em relação às minhas próprias ideias, né? E no processo disso também, assim, chamar pessoas para contribuir com um projeto que é legal, né? E tá com um time legal de galera. Tem sido muito divertido, cara, tocar o FHD Forum. As reuniões são ótimas, a gente bate altos papos, o Gabriel lá em Portugal, a gente aqui, o Ciro lá em Campinas. Aí tem ex-aluno meu de doutorado, tem aluno meu de graduação que eu ponho junto também, né? Para colar lá, né? E tá sendo muito bacana, assim, e, enfim. Tem sido isso mais ou menos o canal, então a minha vida na verdade, então esperem que o canal vai ter mais sobre isso esse ano, né? Como? Eu não sei. Eu quero assim começar a apresentar melhor, por exemplo, o FHD Forum para vocês, quando ele estiver um pouco mais maduro também, abrir um terminal, mostrar uma ideia, por exemplo, de vídeo, é eu pegar esses códigos todos e meio que mostrar eles, rodar algumas simulações, falar da física, né? Ou seja, aproveitar para fazer uma divulgação dos repositórios do laboratório, enquanto gera o material também, que está aqui no YouTube falando de ciência, de computador, de Linux, e uma cultura que vai se formando assim. E quem sabe também atrair potenciais colaboradores para esses projetos, assim, né? Eu estou aberto, assim, se tiverem programadores bons aí, que queiram se engajar com algum tipo de projeto que envolva essa coisa de construção de código dentro do que eu tenho feito ultimamente, eu estou com um monte de projeto legal, assim, e aceito colaboradores que possam somar e tal, nos seus commits aí, nos repositórios do LCS-UNB. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Eu acabei falando muito mais do que eu achei que eu iria falar, mas não tem problema. É para isso que serve o Ciência e Brisa. Deixa eu ver quanto tempo foi aqui de gravação. 33 minutos. Fiquem com esse podcast e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa.